Olá, meu nome é Renato Crivano e nesse vídeo eu vou apresentar o novo módulo de workflow do SIGA, do projeto SIGA, mais conhecido pelo seu módulo de documentos, o SIGA-Doc. Então, nós vamos primeiro criar um ambiente para poder apresentar as funcionalidades do workflow. Isso consistirá em criar dois tipos de documentos, porque nesse exemplo nós vamos fazer como se fosse uma dispensa por atestado médico. Então, nós vamos ter um modelo de documento para dispensa e um outro modelo que seria o capturado do atestado propriamente dito. Com esses dois modelos criados, aí sim nós vamos criar um diagrama de workflow e depois demonstrar como é que isso funciona dentro do sistema. Então, vamos lá. O primeiro passo, então, consiste em criarmos um modelo de documento. Vamos entrar aqui no módulo SIGA-Doc. Ferramentas, cadastro de modelos, e nós vamos criar então um modelo chamado dispensa médica. Esse modelo ele precisará apenas de um código FreeMarker aqui. Eu vou colar aqui para ser mais rápido, que faz duas coisas. Primeiro, ele gera um documento qualquer aqui, é só um teste, né? E depois, isso que é mais importante, durante a finalização, ele vai automaticamente criar uma instância de um workflow, também chamado dispensa médica, e isso a gente ainda vai definir esse workflow aqui no sistema. Tá? Então, esse modelo está criado. E um outro modelo que nós precisamos criar também é o do atestado médico em si. Ó. Atestado médico. E esse modelo ele vai ser do tipo aqui, documento capturado. Certo? Tá ok. Tem um detalhe aqui que para você poder incluir um documento dentro do SIGA, você precisa que exista uma configuração que diz incluir como filho. Aqui é o tipo da configuração, é incluir como filho, e a gente vai dizer que pode para o modelo atestado médico. Certo? Isso permite que ele apareça ali na lista de modelos quando a pessoa clica em incluir documento. Basicamente isso, só um pequeno detalhe que me ocorreu aqui, que a gente pode trocar aqui o dispensa médica para ser, em vez de ofício, para ser um formulário, por exemplo. Faz mais sentido. E agora vamos dar um OK aqui e salvar. Ótimo. Então, criamos os dois modelos que precisamos. Próximo passo agora seria criar o diagrama no sistema de workflow. Então, nós vamos aqui em módulos, workflow, ferramentas, cadastro de diagramas. Certo? Então, esse diagrama ele pode se chamar dispensa médica, por exemplo. E então essa é uma das funcionalidades mais interessantes desse novo módulo de workflow do SIGA, que é a possibilidade de se desenhar o diagrama diretamente aqui na aplicação web, sem uso de nenhuma ferramenta externa, e ainda por cima de forma muito simples. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos incluir uma tarefa, e aí vocês podem ver que conforme a gente vai trabalhando nessa lista daqui, como por exemplo, acrescentando aqui essa primeira tarefa, que seria aguardar a assinatura, por exemplo. Então eu botei a tarefa, o tipo da tarefa, e botei um título para ela, e aí automaticamente o SIGA vai desenhando aqui ao lado como fica esse diagrama. Tá, eu vou acrescentar, depois de aguardar a assinatura, uma outra tarefa,
que chama-se incluir documento. Tá? Tem sempre esse principal antes, que principal se refere ao documento que está sendo monitorado pelo workflow. Então, esse é o que a gente chama de principal. E nesse caso aqui, o que a gente está dizendo é que tem que ser incluído um documento no principal. Tá? Então, vamos lá. Incluir atestado seria o nome dessa tarefa. E aí aqui a gente diz quem é o responsável. Existem várias opções aqui nessa lista, mas a gente vai, a princípio, atribuir como responsável por essa inclusão o próprio cadastrante. E nós vamos dizer que o modelo é o atestado médico, certo? Então, a dispensa médica, até agora, ele aguarda a assinatura e depois ele exige a inclusão do atestado. E aí depois, para ilustrar, nós vamos criar aqui um formulário que vai ter como título aprovado. O responsável, eu vou colocar aqui no responsável uma outra lotação. Sem ser a lotação de teste padrão, eu criei aqui uma lotação de teste 2, que seria, digamos, o departamento de gestão de pessoas. E aqui nós vamos criar, então, nesse formulário, você pode ter variáveis e desvios. Eu vou criar uma variável chamada número de dias, que seria para a pessoa informar o número de dias de dispensa. E depois eu tenho que dizer que qual é o tipo da variável e se nesse formulário ela aparece para leitura e escrita ou apenas para leitura, certo? Que ela pode aparecer só para ser visualizada, mas sem nenhuma permissão de alteração. Vou criar 2 desvios aqui. Um eu chamarei de sim e o outro de não. Certo? E aí você tem agora um formulário com 2 saídas possíveis, né? A pessoa pode aprovar ou não aprovar. Então vamos ver o que a gente vai fazer caso seja aprovado. Se for aprovado, digamos que a ideia seja simplesmente arquivar o principal. Então eu vou chamar isso aqui de arquivar e vou dizer que depois de arquivado termina o workflow, certo? E no caso de não arquivar, ou de não ser aprovado, digamos que a gente vai devolver o documento para o cadastrante. Então, eu vou colocar aqui o nome de devolver. Né? Eu escolhi aqui como tipo da ação um trâmite, do principal. Depois de devolvido também, termina, não precisa ir para mais lugar nenhum. E a única coisa que falta fazer agora é dizer que quando não está aprovado, ele deve ligar diretamente para o devolver. Isso deve alterar aqui o diagrama. Aham. Certo. Então agora nós temos o nosso diagrama todo certinho aqui, falta só dizer quem é o responsável no caso da devolução, que será o próprio cadastrante. Tá? Então, nós temos aqui o nosso diagrama e vocês podem ver que ele foi feito em questão de, sei lá, 1 minuto ou 2. Muito simples. Bom, o próximo passo agora seria testarmos isso tudo para ver se está funcionando. Então, vamos voltar aqui para a página inicial e vamos criar um documento do tipo dispensa médica. Dispensa médica, escolhi aqui, eu vou preencher apenas os dados básicos aqui, vou escrever aqui na descrição que é só um teste. E ok. Estamos então, bom, o documento foi criado, ainda não temos nenhuma referência ao workflow nesse ponto. Isso só vai acontecer a partir do momento que a gente finalizar, porque foi na ação de finalizar que a gente incluiu ali no modelo aquela chamada para a criação do workflow. Bom, temos aqui então a inserção do workflow. O workflow já foi ativado e aqui nós temos esse quadro indicando que o documento está sendo monitorado por um workflow e no caso ele está dizendo aqui
que o workflow prosseguirá automaticamente quando o documento estiver assinado. Clique aqui para assinar. Bom, antes da gente fazer isso, deixa eu mostrar aqui como é que isso se comporta. Primeiro, na página do documento é possível ver o workflow dessa forma. Clicando aqui, a gente vai para uma página que é a visualização do procedimento em si, independente do documento. E aqui a gente tem aquele diagrama e a indicação de em que passo esse workflow se encontra. Certo? O workflow ganha um número também, que é interessante para facilitar a referência. E aqui nós temos uma tabela também de eventos, né, relacionados a esse workflow. Uma outra maneira de ver isso é na página inicial, aqui nesse quadro de tarefas, onde agora nós temos também essa tarefa aqui assinado, né, na lista. Clicando aqui, a gente vai para o procedimento e do procedimento a gente tem aqui um link para o principal, que faz a gente voltar então para o documento em si. Bom, vamos fazer então a assinatura e prosseguir para o próximo passo. A gente pode fazer isso clicando aqui ou tradicionalmente aqui, como se faz no Sigadoc. Vamos fazer aqui para testar essa funcionalidade. Ele leva aqui para a página de assinatura. Eu vou fazer a assinatura digital com senha nesse caso. Pronto, a assinatura realizada. Agora ele está indicando que já está na próxima tarefa, que é a tarefa incluir atestado, certo? E diz, esse workflow prosseguirá automaticamente quando for juntado ou incluído um documento do modelo atestado médico ao documento em questão, que é esse aqui, formulário 1. Clique aqui para incluir. Então nós vamos clicar. Isso poderia ser feito também nesse botão aqui, tanto faz. Certo? Mas clicando aqui tem a vantagem que já vem preenchido o modelo que precisa ser incluído aqui. Tá? Eu vou só escolher um PDF qualquer, já que isso é um documento capturado. E vou dar um OK aqui para que ele seja gravado. Tá? Depois disso, eu ainda preciso autenticar o atestado, no caso. Fiz isso através de uma assinatura com senha. E o próximo ponto, então, seria fazer a juntada ao documento principal. Isso é feito clicando aqui. Pronto, documento juntado. Então, agora nós podemos retornar aqui para o nosso documento principal, clicando aqui. E aí nós podemos ver que já estamos agora na tarefa aprovado, que é aquele formulário que vai ter duas opções, sim ou não. E essa tarefa será desempenhada pela lotação LTest2. Então, eu não posso prosseguir isso aqui, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou fazer um log-off aqui e vou entrar com um outro usuário, que seria um usuário dessa outra lotação. Muito bem, entrei aqui com o usuário 2 e aí a gente pode ver que aparece agora para ele a tarefa de aprovado aqui, certo? Além do documento em si. Então, isso foi feito automaticamente o trâmite do documento junto com a tarefa, tá? Isso é uma das funcionalidades básicas aí do workflow. Cliquei aqui, vamos ver a tarefa, está aqui, realmente está no aprovado. Eu teria a possibilidade de dar prosseguimento a ela direto aqui dessa página, ou eu posso ir lá no formulário e dar o prosseguimento daqui. Certo? Então nós vamos aqui preencher aquele campo com o número de dias, né, que era uma daquelas variáveis, a variável que foi definida ali no diagrama para esse formulário. E aí eu tenho a opção aqui de sim ou não. No caso do sim, ele faz o arquivamento automático do documento. Bom, então eu vou clicar aqui em sim. E agora o workflow prosseguiu, concluiu, na verdade, e o documento está aqui no arquivo corrente, como tinha sido especificado naquele diagrama que fizemos.
certo? Então isso conclui essa apresentação básica aí do sistema de workflow novo. E tem apenas alguns outros detalhes que seria interessante mostrar e eu mostrarei agora a seguir. Antes de mostrarmos as demais funcionalidades, primeiro vou sair dessa conta, que é o do usuário 2, e retornar para aquela conta do usuário 1, usuário principal. Bom, estamos aqui agora. Então, uma das funcionalidades está aqui no módulo de Workflows e é o cadastro de responsáveis. Esse cadastro funciona assim, imagina que você tem um diagrama e esse diagrama está vinculado a lotações ou pessoas de um determinado órgão. Né? As caixinhas, a responsabilidade por cada uma das caixinhas é vinculada àquelas pessoas ou lotações. Então, se você for usar o mesmo diagrama num outro órgão, você teria de refazer ele do zero ali, não tem como você reaproveitar. Tá? Então, para resolver essa questão, justamente, nós criamos essa lista de responsáveis. Você cria aqui como se fosse uma variável e essa variável vai ser customizada para cada órgão. Então, por exemplo, digamos que naquele caso ali a gente tinha a aprovação do diretor de gestão de pessoas, certo? Então, aqui eu vou criar aqui um responsável que é o diretor e aqui embaixo nós temos então uma lista de todos os órgãos e nós vamos dizer quem é essa pessoa em cada um dos órgãos, certo? Aqui no caso só tem um órgão porque é a minha base de teste, certo? Mas outros órgãos terão outras implantações terão um número maior de órgãos aí. Então eu criei isso aqui, dei um OK, ele gravou. E agora quando eu vou aqui no meu diagrama, se eu quiser editar o diagrama, tá vendo aqui ele estava fixo para ser a lotação teste 2. Eu vou trocar isso então, em vez de uma lotação específica, eu vou escolher essa opção aqui de tabelado. E aí aqui eu tenho todas aqueles responsáveis que eu criei ali naquela gestão de cadastro de responsáveis, certo? Então eu faria isso, daria aqui um OK, e aí ele gravaria um diagrama que pode ter um comportamento diferente, encaminhar para uma pessoa diferente, dependendo do órgão onde ele está sendo usado, certo? Então essa era uma das funcionalidades. A outra funcionalidade é a visualização de relatórios. Então eu tenho isso aqui, essa opção de clicar aqui relatório, medições. Aí eu escolho qual é o diagrama que eu estou querendo obter estatísticas e tal. Tenho aqui algumas variações de relatórios, vou mostrar só esse primeiro, que dá estatísticas gerais. E aí você diz o período de início, quer dizer, workflows que foram iniciados entre a data tal e a data tal e concluídos entre a data tal e a data tal. Pronto. Isso já vai dizer qual é o meu objetivo ali de análise, esse corte de datas e mais a informação de qual é o procedimento que eu quero o relatório. E aí nós temos aqui um relatório que vem dizendo para cada uma... Primeiro aqui, qual é o tempo total? Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco isso aqui. Certo, então nós temos aqui o tempo total do procedimento, a quantidade de procedimentos concluídos, os tempos mínimos, máximos e médios daquele procedimento como um todo e a média truncada. E aqui nós temos isso também para cada uma das tarefas, certo? Esse aqui aparece como número 2 porque eu fiz alguns testes durante a gravação aqui do vídeo, senão seria uma só. Então é isso. Era basicamente isso que eu tinha para mostrar. Eu vou agradecer aqui a atenção. Sei que o vídeo acabou ficando meio longo, mas acho que era necessário para explicar um componente que realmente é bem complexo também, né? Nós temos aí
possivelmente muitas aplicações para esse novo módulo de workflow, principalmente pelo fato dele ser significativamente mais simples de configurar e de usar, né? A gente fez isso aqui em alguns minutos e tal. E uma outra última coisa importante de dizer é que ele pode funcionar para monitorar documentos, que nem a gente fez aqui nesse demo, mas ele também pode funcionar de uma forma totalmente independente e sem nenhuma necessidade de estar funcionando conjuntamente com o Sigadoc. Então, aquela página ali de procedimento seria suficiente para dar todos os trâmites necessários e tal, certo? Aproveitando que eu estou colocando esse vídeo aqui no YouTube, queria pedir para vocês fazerem aí algum comentário que acharem relevante, eu posso tentar responder também. É isso. Muito obrigado aí pela atenção.